Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. E nesta tarde nós recebemos com muita satisfação Paulo Garcia, da Seara de Caridade do Caboclo Tupinambá, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Afonso. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Temos o seu retorno ao programa. Na produção do programa de hoje, Alex Monteiro e Fábio Bettinassi. No apoio à produção, Regina Prata. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson Carvalho. Na edição, Edi Pontes. Apresentação desse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Coordenação de Guiomar Santana e supervisão de Júlio Sena. Nosso companheiro Paulo Garcia está em Miami e cumpre aqui apresentá-lo, já que a pauta do nosso programa hoje, Umbanda, origens e tradições nos Estados Unidos, made in United States. Paulo de Ogum iniciou-se na Umbanda com 11 aninhos de idade. Fundou a Seara de Caridade do Caboclo Tupinambá aos 13 anos, em 1987, no estado de Goiás. Mudou-se para Los Angeles em 1998, onde fundou a primeira casa de Umbanda dos Estados Unidos. Em 2011, transferiu-se para o estado da Flórida, onde realiza seus trabalhos espirituais até hoje. São 36 anos no sacerdócio da Umbanda. É pai de santo, portanto, dirigente responsável pela Seara da Caridade do Caboclo Tupinambá, em Miami, nos Estados Unidos. Profissionalmente, exerce a função de consultor da área financeira, da área econômica. Paulo Garcia, como pai Paulo Garcia, como a Umbanda foi introduzida nos Estados Unidos? E qual é a sua história inicial naquele país? Porque eu imagino que fundar uma casa de prece, uma casa de oração no Brasil é um empreendimento. Agora, imagine você num outro país, distante da sua origem, e tendo esta iniciativa que certamente foi alavancada pela sua fé. Como é que foi isso, Paulo? Eu não fui a Los Angeles, a Califórnia, com a intenção de abrir um terreiro. Eu tinha 22 anos na época. Embora eu já tinha 10 anos, já o centro que ficava no fundo da casa da minha avó, em Jussara, no interior de Goiás. Os meus avós fundaram os 2 centros kardecistas da minha cidade do interior, e eu, novinho, eu comecei a ter a comunicação com caboclos, pretos velhos, e aí, para não misturar os dois mundos, ela fez no fundo da casa dela, onde eu atendia aos sábados. Então, o meu planejamento em Los Angeles era ficar lá por 2 anos, Afonso. Eu queria, como todo jovem, né, eu queria juntar um dinheiro. Eu morava em Goiânia, ficava a 220 quilômetros de Jussara, e eu ia de Goiânia para Jussara fazendo faculdade, trabalhando, e eu fazia o centro todo sábado. E eu queria sair desse corre-corre. E eu tenho uma tia que, inclusive, fundou o primeiro centro kardecista de Los Angeles, é a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E eu não tinha ideia que eu ia fazer terreiro, não. Meu plano era ficar lá por 2 anos. E um dia, minha própria tia do centro falou: Paulo, eu trabalho com uma entidade chamada Seu Zé Pilintra. Uma vez ela me ligou e falou: Paulo, eu tenho essa amiga, Rosana,
ela precisa muito falar com o seu Zé. Eu falei, olha, se não importar de chegar lá em casa às 10 da noite, que eu entregava pizza. Aí ela, não, eu vou passar seu endereço. Aí duas amigas da Rosana me chamaram, a hora que eu vi, eu estava atendendo. Eu separei um dia para atender. O centro, ele se abriu em mim. Eu não fui com aquela proposta, eu vou abrir um centro nos Estados Unidos. Isso foi em 98, Afonso. Foi só em 2002 que eu comecei a alugar um local, porque não cabia de gente no nosso apartamento. E foi só em 2002 que eu registrei como uma ONG, né? Uma ONG religiosa, e que eu aluguei um estabelecimento. E aí eu fiz uma casa, uma obra grande lá, a gente chegou a ter 170 médiums. Eu fiquei em Los Angeles por 13 anos. Toda vez que o Divaldo ia a Los Angeles, toda a parte de arrecadação para a Mansão do Caminho, a gente ajudava junto, toda a nossa obra social e de caridade a gente fazia com os centros kardecistas de lá, que hoje são 4. Foi um tempo muito bom lá. E aqui na Flórida, eu estou na área de Boca Raton, e agora, dia 15 de maio, eu faço 13 anos aqui, com o centro aqui também na Flórida, que também a gente está com uma casa enorme. Hoje eu conto com mais ou menos 200 médios na casa aqui da Flórida. E, enfim, a gente ama muito, faz com muito amor, mas não foi nada planejado, foi acontecendo de acordo com a necessidade. Para mim, eu estava atendendo as pessoas. O meu plano era voltar para Goiás em 2 anos. E já estou aqui há 26. Não volto, não. Só a passeio. Só para matar a saudade. Sim, sim. Paulo, como é que é a prática da Umbanda nos Estados Unidos? Porque a gente percebe, eu falo o espiritismo, que você sabe, é minha praia, sou espírita com Sim, Allan Kardec. O espiritismo, as reuniões espíritas de São Paulo são diferentes de Minas Gerais, a essência é a mesma. O espiritismo é o sim. mesmo, mas na Bahia é de um jeito, em Manaus é de outro, no Rio de Janeiro é do outro, e você atravessa aí o oceano, você chega lá em Portugal, lá no Porto é diferente, mas é tudo a mesma coisa, mas a apresentação varia. Como é que é a prática da Umbanda nos Estados Unidos? Como é que ela difere do Brasil em termos de rituais, crenças e tradições? A Umbanda, não só em relação ao exterior, mas a Umbanda ela não foi codificada, Afonso. E ela não tem a intenção de ser. A Umbanda ela vem muito da bagagem do dirigente espiritual ou da dirigente espiritual. Ela vem muito do compromisso espiritual em relação àquela casa que vai abrir. E existe o que a gente chama na Umbanda de fundamentos, tá? A gente defuma os trabalhos, a gente sauda os nossos orixás. Existe uma maneira de você conduzir e abrir os trabalhos, mas você não vai achar uma casa de Umbanda igual a outra. Não, isso é muito comum. E a Umbanda, ela tem toda uma flexibilidade de trazer para dentro dela o que o dirigente acha que vai ajudar as pessoas. Por isso que eu falei que depende da bagagem do dirigente. Por exemplo, hoje é terça-feira, no meu terreiro, hoje nós temos trabalho de fluidoterapia, onde as pessoas vão tomar o passe magnético, não vão falar com as entidades, porque eu venho do berço kardecista. A pessoa no meu centro, antes dela ir falar com as entidades, se consultar, é como a gente chama na Umbanda, existem psicólogos ou terapeutas dando uma palestra. Eu atendo numa noite, passa 200, 300 pessoas. Então, por que que eu prefiro que a pessoa escute uma palestra? Porque às vezes a pessoa gasta 40 anos para desenvolver um problema e acha que vai passar na entidade e ela tem uma varinha de condão. Se eu não mudar o meu comportamento e a minha atitude, eu não vou mudar o resultado. E sim, existe poder na fé, existe o poder fluídico, terapêutico, de tudo. Mas tem uma parte que só nós podemos fazer por nós. A gente não pode responsar a espiritualidade para fazer por nós. E, infelizmente, na minha área, Afonso, ainda tem muito aquela visão do comércio, sabe? Ah, eu vou na Umbanda porque vai resolver o meu problema, eu vou pagar o preto velho, ou seja, a gente ainda não libertou os escravos, acha que eles estão aqui para nos servir, infelizmente, mas tenta passar uma outra cultura, né? Então, o fato de estar na América não muda, não muda para mim o que eu fazia em Goiás, tá?
Não mudou, a minha prática não mudou por estar na América. Eu sigo fazendo o mesmo modelo, do mesmo jeito. Ô Paulo, tem uma senhora aqui que ela pediu que não desse o nome dela. Ela é de Boituva, aqui no estado de São Paulo, e ela disse que ficou muito triste, teve uma experiência aqui no Brasil, não se trata de Estados Unidos, lá na cidade dela, que ao redor da cidade dela, aonde ela foi consultar e pediram uma determinada importância, que era bastante dinheiro, para fazer um trabalho para resolver o problema dela. E ela explicou que não tinha condições financeiras, que era por isso mesmo que ela estava lá em busca de ajuda. E ela não chegou a conclusão nenhuma, porque o responsável, no caso, pelo trabalho, disse que não podia abrir mão, porque o trabalho dela era muito dispendioso. Como é que é isso, do trabalho, do custo do trabalho? O que envolve, enfim, o atendimento a uma necessidade de alguém que procura a Umbanda, Paulo? Isso está correto? Está correto no que eu entendo que existe médium, existe mediunismo, mediunidade, existem pessoas que trabalham com a espiritualidade em centenas de maneiras diferentes. A base da Umbanda, Afonso, ela é a caridade, tá? O que sustenta a Umbanda é o trabalho caritativo. A Umbanda, ela não cobra os seus trabalhos. É claro que obra nenhuma se sustenta sem dinheiro. No meu centro, a gente tem uma cantina, então a pessoa dirigiu de longe, vai ter uma coxinha, uma empadinha. Eu tenho no meu bazar livros, e os livros que a gente escolhe são romances, né? Kardecistas. E a pessoa pode... A gente tem uma biblioteca, mas a gente tem também para vender. Os médios, eles têm uma mensalidade. Aqui no meu caso é $40. Mas tem uma regra, se o médium está apertado, não dá. Eu não quero que a pessoa ache que não vai voltar no centro por $10 por semana. Então, eu preciso de dinheiro para manter o meu trabalho, só que eu nunca vivi da minha religião. Eu sou profissional na área financeira. Eu não vivo da minha religião. E, inclusive, eu sou contra. A base da Umbanda é a caridade. Agora, não é só em relação a esse lado de trabalho, tá? Você tem o padre, tem o padre. Não é porque a gente ouviu falar que tinha um padre com problema de pedofilia que todos os padres são pedófilos. E outra coisa, o que Jesus tem a ver com isso? Nada. Então, tem o padre, tem o padre, tem o pastor, tem o pastor, tem a mãe de santo, tem a mãe de santo. Então, infelizmente, essa nossa irmã teve essa experiência ruim, o que é tão comum as pessoas usarem a espiritualidade para o comércio. Mas a base da Umbanda é a caridade. Lembra que eu falei que a Umbanda ela vai bater um centro com o outro nos fundamentos? A caridade é um fundamento de Umbanda. Houve um atendimento, mas eu não vou poder considerar isso um centro de Umbanda, desculpa. Entendeu? Entendi. Muito bem colocado, Paulo. Acho que atendeu a nossa irmã. Paulo, a Umbanda ela tem características na crença afro-brasileira, enfim, como é que foi essa questão do preconceito nos Estados Unidos? Uma coisa que eu queria te perguntar, eu não estive ainda na sua casa, mas eu ouço muito falar, eu fui nos Estados Unidos, fui no Centro Espírita lá em tal lugar, em Nova York, eu fui lá na New Jersey, mas só tinha brasileiro, e espanhol, e mexicano. Como é que é isso? Os americanos, eles vão à casa de Umbanda? Vão, mas existe um caráter específico do americano ou americana que frequenta a nossa casa. Ou se a família, porque o americano nunca ouviu falar, nunca foi exposto a esse tipo de manifestação. Então, ou alguém da família, o marido é americano e a mulher é brasileira. Ou então vice-versa, a mulher é americana e o marido é brasileiro. Ou o americano já foi ao Brasil passear e se encantou, ou foi exposto aos trabalhos espiritualistas, então acaba buscando isso. Você vê que a pessoa que vai no centro é uma pessoa que, de alguma maneira, tem um contato com a ideia da fé brasileira ou a cultura brasileira. Por exemplo, o americano que faz capoeira. E aí, nessa capoeira, tem o rapaz que frequenta o centro. Aí fala, vamos lá. E aí ele gosta, porque já está inserido no contexto.
Em relação à discriminação, eu nunca passei, porque o evangélico americano, como ele não sabe o que fazemos, o cristianismo aqui ele é livre, não existe os Estados Unidos é um país de uma miscigenação muito grande de culturas, sabe? Então você tem uma comunidade judia muito grande, você tem uma comunidade do Islã muito grande, mas aqui eles vivem bem. É, é, se, já ouvi certos comentários, né, em que aí são evangélicos brasileiros, né? Uma vez me chamaram, era 10 da noite, eu estava terminando os trabalhos, e tinha dois pastores na porta do terreiro distribuindo um livro. E aí eu saí lá fora e eu bati um papo com eles, né? Eu falei, olha, eu entendo que o ser humano tem a tendência de julgar o que não conhece. Vocês deveriam ter entrado para ver o que eu estava realizando lá dentro. A gente ajuda as pessoas a nível moral, espiritual, físico, através de palestras, de atendimento. A nossa base é Jesus, embora isso é bem desconhecido, né? Para o mundo evangélico, talvez. E é uma pena, porque os cristãos foram perseguidos pelos romanos e agora você está aqui na porta do meu centro fazendo uma coisa dessa, né? Aí eles ficaram meio sem graça. Eu falei, olha, não esqueça que você está nos Estados Unidos. A próxima vez eu vou chamar a polícia. Hoje não, porque discriminação nesse país é crime. E comentei, eu falei, olha, eu tenho um projeto aqui, que é o projeto, eu arrecado coisas no centro para o projeto Anjos da Noite, que é da igreja de vocês. Eu não estou entendendo o fato de você estar aqui dando livro, falando que o que eu falo é coisa do demônio. Mas que Então, absurdo, então Paulo. eu tive esse momento, mas eu não fiquei chateado, porque É. lembra, o ser humano julga aquilo que ele não conhece. Eu tenho amigos evangélicos, a maioria das pessoas que trabalham no meu business, que é a minha área financeira, a maioria são evangélicos. E muitos deles, a maioria deles sabem que eu tenho um terreiro, que eu sou pai de santo, e às vezes numa brincadeira ou outra, um fala assim, Paulo, você não podia achar uma outra coisa para você, senão? Porque fica difícil explicar. Porque está muito ligado, né, com muita coisa. É uma farinha que é um saco que cabe tudo lá dentro. Essa palavra pai de santo, orixá, terreiro. E aí você fala assim, lá a minha vizinha matava cabrito, era coisa desse povo aí. Eu, a nomenclatura que eu uso, a terminologia que a gente usa, mistura com muita coisa, fica difícil, sabe? Mas eu acho que as suas atitudes falam maior do que a sua fé e do que a sua crença. Eu acho que é quem a pessoa é, não é no que ela acredita. E por isso a necessidade da gente ter que aprender a coexistir, sem julgar ninguém. E daí também a valia desse momento que você abre, Afonso, para esse diálogo intercultural. Isso é maravilhoso, viu? É. E com o seu apoio, com o seu apoio. Ô, Paulo, diz uma coisa para nós aí. A que você atribui esse fundamentalismo religioso, rançoso, preconceituoso, em pleno século XXI, com toda a informação que nós temos no ar, com todas as possibilidades de atualização? Como é que isso ainda existe? Qual é a sua explicação? Ah, fundamentalismo é quando eu acredito que o que eu acredito está certo e o resto está todo mundo errado. Isso é o fundamentalismo. O que a gente tem que entender é que as religiões que tiveram como base o domínio e o crescimento, primeiro que elas têm que criar um inimigo em conjunto, porque isso vai manter unido as pessoas. E a outra coisa é que ela vai estabelecer o que? O processo do medo, tá? Então, se você, com exceção às religiões orientais, o hinduísmo, a cultura dos Vedas, o budismo, prega que tudo gera um karma, tudo vem das suas escolhas. Mas se você pegar o judaísmo, o islã, o catolicismo, eles tinham essa necessidade. Então, existe um inimigo em comum, que nesse caso seria o diabo, e esse projeto da salvação. Então, eu prefiro não julgar, porque depende como aquele pastor, aquele líder religioso está passando a mensagem. Porque às vezes no coração da pessoa é tentar me salvar para um mundo melhor.
Talvez esse fundamentalismo ele tá embasado numa boa intenção. Talvez porque é só Deus que sabe o que está no coração do homem. Agora, se todo mundo observasse a frase de Chico Xavier, quando ele fala: eu dou o direito das pessoas serem quem eu sou, quem elas são, e a mim eu reservo o dever de ser melhor a cada dia. Eu acho que o mundo ia ser mais feliz. Então, política, futebol, religião, a vacina do Covid, deixa isso para lá. Você não quer perder amigos, você não respeita as pessoas. Eu acredito que a melhor religião, Afonso, é aquela que te transforma como pessoa. Quem você é naquele contexto, sabe? Você tocou num ponto importante. Você falou da pandemia. Eu quero perguntar o seguinte: o que você, Paulo, que eu conheço muito bem o seu trabalho, tenho excelentes referências de amigos que frequentam assiduamente a sua casa, o que você, como dirigente religioso, como pai de santo, como responsável por uma casa religiosa, aprendeu com a pandemia? Resiliência. A resiliência, a gente tem a esperança, porque o que acontece é que o mundo ele passa por ciclos, não é? Ele vai passando por ciclos. Existem estudos que mostram que a cada 100 anos a humanidade ela vai passando por ciclos mais ou menos desse jeito. Por exemplo, a gripe espanhola, ela matou 20 milhões de pessoas, tá? E não tinha os recursos que tinha hoje. Só que o mundo mudou, então a polarização de informação, a mídia social, você não consegue acreditar no que você lê ou no que você vê mais, porque existe toda essa polarização de informações. Então isso deixa as pessoas muito ansiosas, muito confusas, não é? Então qualquer evento que tem, aí não importa o governo, aí a outra parte vai toda do contra, e é por isso que está sendo feito. Então isso gera muita insegurança na população, isso gera muito conflito entre as pessoas. Mas Deus, ele é sábio em tudo que ele faz. A gente não passa nada por acaso, a gente passa as coisas de acordo com a nossa necessidade do progresso. O ser humano, ele vai atrair na sua jornada os elementos que vai impulsionar o seu progresso, a sua maturidade e o seu aprendizado, o se conhecer. Então, se a gente está vivendo momentos como esse, é porque a nossa vibração está no nível disso que nós estamos experimentando. Essa é a minha filosofia, sabe, Afonso? Porque para mim não cai uma folha sem a permissão divina, e dentro da minha fé, Deus é sábio em tudo que ele faz. Paulo Garcia, agradeço a sua presença no programa. Quero lembrar àqueles que estão nos assistindo que o programa de hoje está sendo gravado, mas que por intermédio nós não temos, portanto, a participação direta dos internautas, telespectadores e ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. Mas nós temos recebido por intermédio do e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Portanto, por intermédio do nosso e-mail, mande as suas sugestões, quem você gostaria de ver aqui entrevistado, suas perguntas, críticas, tudo isso cai muito bem. Paulo, uma questão que é delicada, mas que a gente precisa pôr o dedo na ferida. A questão do abate dos animais. Eu entendo, você sabe muito bem que eu sou estudioso das religiões e procuro, com a colaboração de amigos como você, aprender e estudar cada vez mais. Mas explica para nós a necessidade do abate de animais e como isso é questionado aí nos Estados Unidos. A Umbanda, ela não sacrifica animais, Afonso. Eu entendo a relação do animal porque eu sou um estudioso das culturas afro. As culturas de matriz africana, o candomblé, e aí você pega na Bahia, se chama o candomblé do Queto. No Rio de Janeiro, foi o povo banto, então você tem o candomblé Angola, o candomblé Omolocô. Você tem o negro que veio do Benin, o atual Daomé, que você tem o candomblé Jeje Marie. Existe todo um fundamento pelo qual a cultura afro
Porque o que acontece com eles é o seguinte, eles vão preparar, assim como o judeu, o rabino, ele vai fazer a comida kosher, que aquele animal ele foi benzido. O que acontece no candomblé é que eles vão preparar aquele animal. Quando eles fazem um ritual para determinado orixá, eles vão tirar o que eles chamam de axé do animal, que basicamente é o que você não vai comer. E eles colocam ali. O resto vai para a panela. O candomblé ele alimenta a sua comunidade. Uma festa de orixá na Bahia acaba 2, 3 da manhã e a comunidade vai comer. Aquela comida foi feita. Só que no período colonial, quando o capataz da fazenda colonial viu o negro escorrendo sangue no chão, perguntou assim para o negro: para que é isso? E aí ele disse assim: isso é para Exu. Ah, então Exu é o diabo, isso é um culto satânico, isso é um culto pagão. O que acontece é que, para a cultura afro, o sangue simboliza vida. E ele devolve a terra para que a vida continue. Porque Exu é tudo que é movimento, fecundação e vida. Então, embora eu sei isso tudo, mas só para deixar claro, que casas de Umbanda não sacrificam animal em hipótese nenhuma. Não com isso que eu estou falando que somos melhores do que os nossos irmãos do Candomblé. Cada um com a sua cultura, cada um com seus fundamentos, e a gente respeita a maneira de cada um trabalhar. Mas casas de Umbanda, desde a sua criação, tá, Afonso? Não sacrifica animal, tá? Muito bem. O ouvinte, ele se coloca aqui como ouvinte, o Maurício de Osasco. Sim. Ele faz a pergunta o seguinte: ele disse que foi aí numa reunião de Umbanda, aqui em São Paulo, em Osasco, nessa região, e disseram a ele que o guia de cabeça dele é Ogum. E não deram muitas explicações. Então, quer saber se você pode ajudar. Sim, isso também vem, eu faço, isso é uma cultura, isso é uma influência de casas de matriz, a avaliar o orixá da pessoa. É como se eu tivesse com o seu mapa astral, e eu fosse um estudioso do mapa astral, ou da sua numerologia. Qualquer pessoa que senta com o pai de santo, o pai de santo vê os orixás dessa pessoa. O orixá, eu vou usar a astrologia para você ter uma ideia de como é que a gente interpreta. Embora a astrologia não é religião, segundo a astrologia, se você é capricorniano, você vai seguir reencarnando na casa de Capricórnio até você equilibrar essa casa. E uma vez que você passou pelas 12 casas do zodíaco, a Terra já não te dá condições evolutivas. Assim, mais ou menos, a gente interpreta. Para mim, nós somos filhos de todos os orixás. Orixá é uma força, tá? É que a gente aprendeu a rezar com os católicos. Então a pessoa fala assim, ô Ogum, né? É como se criou uma imagem para aquilo, mas o orixá ele é uma energia, tá? Para qualquer cultura, embora você teve o sincretismo religioso, Iemanjá com Maria, porque Maria é mãe de Jesus, mãe de todos nós. Ah, então é Iemanjá, porque tudo gerou do mar. É a força é a Yauri, é a dona de todas as cabeças. Então houve esse sincretismo, sim. É um mundo isso aí. Então a gente tem influência de todos os orixás, mas tem aquelas pessoas que o que está sendo trabalhado na sua personalidade. Quando esse caboclo, essa entidade, falou para ele, Maurício, né, que ele é filho de Ogum, é o que ele está trabalhando nesse momento. O maior recado do Ogum é a palavra paciência e calma, tá? É a pessoa que está trabalhando a calma, porque o Ogum é o orixá do impulso. Então, os filhos de Ogum em equilíbrio são pessoas o quê? A autoestima está lá em cima, ele vai e faz aonde todo mundo desistiu, é aquela pessoa com uma autoestima, uma coragem, uma força de vontade muito grande. Se a pessoa não está em equilíbrio, é aquela pessoa que congela, não acredita em si mesmo. Então, o orixá é uma maneira de avaliar a personalidade, não é o vice-versa, tá, Afonso? Você Entendi. usa o orixá para avaliar a pessoa, não é o contrário, tá? Mas é interessante. E qual é o seu orixá? Falando nisso, Eu sou filho de Ogum e Oxum. Sim, olha aí. sim. Ogum você já falou, e Oxum? Explica para nós. Oxum é o orixá da maternidade. É como se Iemanjá é a geração de tudo. E quem vai gestar seria Mamãe Oxum. Oxum é o orixá da beleza. O recado de Oxum
é que você encontre a sua beleza interior. Se você não conseguir ver a sua beleza interior, você não vai conseguir ver a beleza nos outros. A gente não vê a vida como ela é. Nós vemos a vida como nós somos. Então, é o orixá da abundância, ela é o orixá de todos os métodos divinatórios, tudo que envolve mediunidade, intuição, e isso se denota em prosperidade. Essa pessoa que consegue ver o belo no mundo, ela é uma pessoa feliz, né? Bom, nós aprendemos no Espiritismo que a mediunidade é 24 horas. Claro que você vai exercer a mediunidade no centro espírita, no caso, no templo de Umbanda, você não vai exercitar a mediunidade onde quer que você esteja, mas ela está presente, porque é um fenômeno orgânico. Agora eu pergunto a você, Paulo, eu tenho certeza que você não mistura as coisas, você é Não. de excelente coração, trabalho profissional é trabalho profissional, trabalho religioso, esse também é meu caso. Agora eu te pergunto assim, no trabalho profissional, no mundo das finanças, ganha mais quem tem uma bola de cristal, porque tem que, de certa maneira, tem que tomar certas decisões ali que, às vezes, não são muito racionais. Vem alguma iluminação na hora de decidir qual que é a empresa, qual é a ação, quais são as ações que devem ser compradas ou vendidas? Não, não. Hoje em dia eu atuo no americano chama de produtos indexados. Então eu atuo com produtos de margem zero. Mas eu já ouvi um comentário assim uma vez, porque por 9 anos em Los Angeles, eu fui mortgage broker. Mortgage broker é a pessoa que trabalha com financiamento para você comprar uma casa. Então eu qualificava a pessoa para um banco emprestar o dinheiro para ela comprar o seu imóvel, né? Então, eu fazia um bom dinheiro na época e eu e meu irmão começamos a investir em propriedades. A gente comprava casa, reformava, vendia. Algumas casas a gente mantinha. E eu não sei se você lembra, em 2008, a bolha que teve nos Estados Unidos, no mercado imobiliário. Eu perdi 7 casas, eu e meu irmão. E aí uma pessoa comentou comigo, Paulo, você é um menino tão bom, você ajuda tanta gente. Por que que as entidades não te contaram que o mercado ia cair? Assim você tinha vendido todas, não tinha perdido nem dinheiro, nem as casas. Eu falei, poxa, se fosse assim, aonde o ser humano progride? Você cresce com as escolhas que você faz. Eu não, é, eu entendo que Deus, sendo amor, ele ama os seus filhos em partes iguais. E eu não acho que um pai, por exemplo, que ama um filho, não vai deixar ele aprender a andar, porque senão ele não vai machucar o joelho. E aí você vê aquela criança numa cadeira de roda e você fala, uai, mas por que que você veio para uma cadeira de roda? Não, meus pais nunca deixaram eu andar, porque eu andei e ralei o joelho. A espiritualidade vai olhar dessa maneira. Você é fruto das suas escolhas, você amadurece com elas. Eu nunca tive uma expectativa de que a espiritualidade tinha que me avisar se o mercado imobiliário ia quebrar, entendeu? Imagina, e outra, a espiritualidade está onde é a frequência e o interesse de cada um. Não é porque o ser está no plano espiritual que ele tem acesso a tudo, né? A gente trabalha na Umbanda com frequências diferentes. Tem seres que estão focando no corpo físico da pessoa, na área da doença, na área. E existem seres que olham para a pessoa só está vendo o campo emocional dela. Cada um na sua área de atuação. Não me lembro de ter falado com uma entidade formada em economia por aqui, não. Bom, Paulo, eu tenho uma proposta para você para viajar no tempo, mas eu tenho algumas perguntas aqui, e Sim, como de costume, eu vou tentar resumir para ganhar tempo, que o tempo passa rápido aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da bebida alcoólica e do tabaco, do charuto, do cigarro, nas reuniões de Umbanda. Se ainda isso é usado, por que é utilizado, qual é a finalidade. sim, Tabaco e bebida alcoólica nas reuniões espirituais da Umbanda. sim. Existe explicação para isso, sim. Há 100 anos atrás, literalmente, as casas de Umbanda foram abertas por médiuns mecânicos, tá? Era uma exposição muito grande do fenômeno. A, eu não sei te contar, eu não sei te falar a raiz, a essência, se era uma preocupação do médium e aí influenciava naquilo, ou se era uma necessidade da espiritualidade mostrar que estava ali usando aquele tipo de aparelho.
mas houve muito isso sim. Na minha casa de Umbanda, a pessoa que é um médium que não veio de outras casas, que eu desenvolvi na minha casa, que são a maioria quase, eu não permito o uso de fumo e o uso de bebida alcoólica, embora usamos em nossos rituais. Quando o que a gente chama de oferenda seria um imã de atração. Quando, quando um preto velho tá falando com uma pessoa que ela fala, ô vovô, eu tô desanimado, descrente da vida, nada que eu tento dar certo, nem, eu tô desanimada. E o preto velho fala, ô minha filha, vamos fazer uma oferenda para Ogum. Então a gente faz ali um imã de atração para Ogum. Ogum vai vir ver essa oferenda? Não. Quem está precisando dessa oferenda é a pessoa, não é o Ogum. Aquela oferenda é para atrair aquela força para aquela pessoa que é o quê? Do ânimo, da autoestima, da vontade de lutar. Então, essas são as trocas energéticas. Eu faço uso do álcool e do fumo em certos rituais, sim, onde a gente põe ali a bebida, o charuto, mas não nos médios que eu desenvolvo. Particularmente, eu incorporado, eu faço uso da bebida e do fumo, Afonso. E aí você fala, Paulo, mas por quê? Eu não sei te explicar, porque mediunidade é tão delicado, né? Às vezes é uma coisa que eu não consegui soltar, talvez é como eu vejo eles, e não é toda a entidade, tá, Afonso? Não é toda a entidade que faz uso, eu trabalho com entidades que não faz uso de álcool e de fumo, não. É bem interessante isso. Cada entidade tem a sua personalidade, mas eu ainda trabalho assim, e pode ser uma coisa que eu não consegui psicologicamente me libertar, de falar assim, eu não acho que precisa disso, embora foi assim que eu comecei, e eu não faço com os médios que eu desenvolvo. Ou se é uma necessidade do trabalho, porque no meu caso estou mostrando a Umbanda, eu não sei te falar o que é, porque eu sou tão consciente disso, né? Eu sou absolutamente consciente de que não tem necessidade disso. No entanto, a minha manifestação vem com o uso do álcool e do fumo. No meu caso, não nos médios que eu desenvolvo. Muito bem, Paulo. Já ajudou muito a gente a entender essa questão. Agora, Sim. nesses 5 minutos finais, o tempo passa rápido. Peço perdão aí aos nossos ouvintes, telespectadores, porque o tempo vai passando e a gente vai precisar que o Paulo retorne quando isso for possível. Mas, Paulo, nesses minutos finais do nosso programa, eu gostaria de deixar você bastante à vontade para que você transmitisse a sua mensagem, que eu tenho certeza que é de esperança e de esclarecimento. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, essas inundações, as dificuldades, as fake news, é, é, esses ataques políticos de todos os lados, essa instabilidade econômica. Então é um momento assim de transição planetária que atinge a todos nós. Eu gostaria que você, por intermédio da sua fé na Umbanda, nos orixás, passasse uma mensagem aí para todos nós. Sim, Afonso, diante disso tudo, a gente está em momentos onde a pessoa experimenta incerteza, né? De muitas incertezas em todas as áreas que você observa. Então, o meu convite é que você volte para dentro, volta para casa, volta para dentro de si, reveja os seus valores, reveja os seus princípios. Não deixe que o desequilíbrio dos outros roubem a sua paz, aquilo que você determina que seria valores para a sua vida, não é? Sobretudo, em suas orações, peça a Deus que te ensine a amar, começando em amar a nós mesmos. Jesus foi tão sábio quando perguntaram a ele qual seria o maior mandamento, e ele respondeu: o maior mandamento que encerra Deus e todos os profetas é amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o quanto sábio foi Jesus. Porque como é que a gente vai dar o que não tem? Para que eu aprenda a amar, eu tenho que me amar. Correto? Então, nas suas orações, pedir mais amor. A pessoa, quando ela se ama, ela se respeita mais. E isso vai afetar como a gente lida e responde à vida. Porque tudo é um reflexo do nosso mundo interior. Tudo é um reflexo do nosso estado mental, do nosso estado espiritual. Então, o meu pedido é que você se volte para dentro, não é? Se volte para o conhecer a si próprio.
Muita das coisas não é o que acontece, mas é como você vai reagir ao que acontece. E Deus te deu um presente chamado escolha. E a palavra escolha pode te libertar. Então, tenta sair um pouco dessa vibração de notícia e política e problema e fake news e volta um pouco para si próprio. Isso não é egoísmo. Se cuidar mais e talvez se blindar mais um pouco, eu não acho que isso seria egoísmo. Eu estou me lembrando agora de uma entrevista de Madre Teresa de Calcutá. Ela estava na cidade de San Diego, na época, e um repórter foi entrevistá-la perguntando o que ela era o conselho dela para a paz mundial. Ela falou para ele: meu filho, deixa esse microfone e vai amar sua família. Tá? Eu acabei de me lembrar dessa passagem aí com Madre Teresa, porque é isso, às vezes não é egoísmo eu sair um pouco disso tudo e me dedicar um tempinho para mim, me conhecer melhor, em vez de ser influenciado por esse turbilhão a vida virou uma novela, né? Então, orai e vigiai, é o meu conselho. Programa Conviver recebeu com grande satisfação nosso irmão Pai Paulo Garcia, da Seara de Caridade do Caboclo Tupinambá, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Nosso agradecimento em nome da Fundação Espírita André Luiz, que você possa levar, em nome de todos nós aqui presentes, as nossas respeitosas saudações, a nossa admiração e votos de que esse trabalho, que se fundamenta no bem e que objetiva o bem dos seus frequentadores, possa continuar. Paulo, meu muito obrigado. Meu Deus lhe pague por enquanto. Gratidão, Afonso. Deus abençoe o trabalho de vocês. Segue firme. Muita saúde e paz. Axé. Axé. Programa Conviver vai ficando por aqui para retornar na próxima semana, se Deus assim o permitir. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.